E aí, pessoal, boa tarde, Cabeça falando. Não vou demorar muito aqui porque a aula de hoje é longa, tá? O assunto é elipse, beleza? O que caracteriza uma elipse, galera? A elipse é caracterizada pela soma de um ponto no plano cartesiano até os focos, a soma delas ser sempre a mesma, tá? Então, qualquer ponto que eu pegar da elipse aqui, ó, e fizer a distância até os focos e somar, o resultado é sempre o mesmo. Por exemplo, se eu pegar esse ponto, pegar a distância dele até o foco 1, a distância dele até o foco 2 e somar, dar 10, todos os pontos aqui que eu pegar e fizer a mesma coisa, a soma tem que dar 10. Então, se eu pego esse ponto, vai até o foco 1, até o foco 2 e soma essa distância, vai dar 10. Se eu pego esse outro ponto aqui embaixo, vou até o foco 1, vou até o foco 2 e somo essa distância, também tem que dar 10, beleza? Então é isso que caracteriza uma elipse. Ao contrário da circunferência, que a distância era sempre a mesma. Raio, 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 raio. Aqui nós temos a soma de duas distâncias dando sempre a mesma coisa, tá certo? Vamos começar do jeitinho mais simples, como nós fizemos com as circunferências. Vamos falar das elipses com centro na origem, tá? Então, você pega uma elipse aqui com centro na origem do plano cartesiano e você vai utilizar sempre essa formulinha aqui, tá bem? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Aí você pode me perguntar, quem são esses A e B, cabeça? Esses A e B, pessoal, são os semi-eixos, tá? O semi-eixo maior aqui eu vou chamar de A e o semi-eixo menor eu vou chamar de B. Se você tiver esses valores, é só você substituir aqui na formulinha, elevar ao quadrado e acabou. Reparem, pessoal, que quando nós tivermos uma elipse na vertical aqui, ó, onde o maior eixo está sobre o Y, o meu A vai parar lá embaixo do Y, tá bem? Então, se ela for uma elipse na horizontal deitada, o maior eixo ou o maior semi-eixo é o X, por isso A fica embaixo do X. Se o maior eixo for o Y, tá? O meu A vai lá embaixo do Y. Fiquem atentos a esse detalhe, tá certo? Pessoal, vamos começar já com uma pegadinha então. Se liga, ó. Eu tenho aqui uma elipse com centro na origem, beleza? E o maior eixo sobre o X, tá? Então é essa formulinha que nós vamos usar aqui, com A embaixo do X. Vamos para o exercício. Geralmente é um exercício que eu peço na minha avaliação bimestral, tá? Uma elipse tem centro na origem, eixo maior na horizontal de valor 16. Pessoal, significa que todo esse valor aqui, ó, do menos A até o A, o eixo todo mede 16. Aí vem a primeira pergunta. Quando eu vou para a minha formulinha, eu utilizo o eixo todo ou o semi-eixo? Pessoal, semi significa metade. Então, eu não vou usar o valor que ele deu do eixo todo. Eu vou usar na minha fórmula sempre o semi-eixo. Fiquem atentos a isso. Por isso que eu coloquei atenção aqui. Olha a pegadinha. Se o eixo todo mede 16, quanto que é a metade, o semi-eixo? 8, certo? Então eu venho aqui e troco meu A por 8. Ele também diz no probleminha que o eixo menor tem valor 10. Significa que tudo isso aqui é 10. Mas na fórmula nós não utilizamos o eixo todo, nós utilizamos semi-eixo, a metade. Então tome cuidado com isso. Às vezes você pega um exercício fácil de vestibular, que ele te deu o eixo todo, você vai lá e substitui o eixo todo na fórmula. Não é o eixo todo, é o semi-eixo, a metade. Então se tudo isso aqui mede 10, o meu B vai ser metade de 10, que é quanto? 5, certo? Então eu venho aqui e troco o meu B por 5. Trocou aqui o A e o B, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor, é só você elevar ao quadrado. 8 ao quadrado, 64. 5 ao quadrado, 25. Ah, cabeça, legal. O que significa isso que nós encontramos? Essa é a equação da elipse com centro na origem, horizontal, tá bem? Que o semi-eixo maior
é 8 e o semi-eixo menor é 5. Então, prestem muita atenção se ele está te dando o eixo ou o semi-eixo. Na fórmula, nós utilizamos o semi-eixo, beleza? Pessoal, essa é a parte mais interessante que vocês precisam estar mais atentos. Eu gostaria muito de estar em sala de aula agora com vocês para poder demonstrar isso, tá? Geralmente eu chamo 2 alunos à lousa, eles vão ser os meus focos, que são esse ponto C aqui, tá bem? E aí eu pegaria um barbante, amarraria no dedo dos 2 alunos e desenharia essa elipse, tá certo? Para quê? Para quando terminar, esses alunos afastarem os dedos e mostrarem que esse tamanho A aqui, ó, esse semi-eixo maior, é idêntico a esse tamanho aqui, tá? Como nós não estamos em sala de aula para demonstrar isso, eu preciso que vocês acreditem em mim, tá bem? Então, esse semi-eixo aqui, pessoal, maior, vai ter o mesmo valor desse segmento aqui, ó, tá bem? Na atividade 2, na letra A, ele fala assim pra gente: mostre que entre A, B e C vale a relação A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Pessoal, se vocês acreditam que esse valor aqui, ó, é o mesmo que esse aqui, basta que a gente aplique o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. Tá bem? Então, quem é a nossa hipotenusa aqui? É o A, tá certo? O nosso semi-eixo maior. Esse tamanhão aqui, ó, tá? É o mesmo que esse aqui. Quem são os nossos catetos? Um deles é o B, é o semi-eixo menor, tá certo? E o outro é o nosso foco, nossa distância focal, beleza? Então, esse tamanho aqui, foco, nós chamaremos de C, tá certo? Então, o eixo maior, o semi-eixo maior é o A, o semi-eixo menor é o B e o nosso foco é o C. Sempre vai valer essa relação de Pitágoras na elipse, cabeça? Sempre, tá certo? Então, o nosso A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tá certo? Na atividade 3 do caderninho do aluno, ele dá uma elipse aqui, ó, já dando o centro na origem e semi-eixos, tá? Tudo bem? Ele já deu que o valor do semi-eixo são 13 e 5. Olha aqui no desenho, ó. O semi-eixo todo até aqui no final vale 13. Então, essa distância aqui também vale 13, tá bem? E ele deu que o semi-eixo menor vale 5. Na letra A, ele pede mais simples. Qual é a equação dessa elipse? Pessoal, sem segredo nenhum, pega a formulinha e substitui. Aqui não tem pegadinha, ele não deu o eixo todo, tá? Ele já deu o semi-eixo pronto, então é só substituir. O semi-eixo maior é o 13, coloca embaixo aqui do x, tá bem? Por quê? Porque o semi-eixo maior está no eixo x. Quem é o semi-eixo menor? O 5. Vem aqui no lugar do B e substitui por 5. A única coisa que você precisa fazer agora é elevar esses dois numerozinhos ao quadrado. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25. E acabou. A equação está pronta. Na letra B, pessoal, ele pede quais são os focos da elipse. Esse F1 e esse F2 aqui, ó. Pessoal, tem como você achar esse tamanho aqui? Tem, você conhece o Teorema de Pitágoras. Se a nossa hipotenusa é 13, um dos catetos é 5, tem como você achar o outro cateto, que é do centro até esse F2 aqui? Tem. Vamos lá. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O nosso A, o semi-eixo menor aqui, ó, aliás, maior, desculpa, é 13, certo? Esse tamanho aqui é 13. Então, coloca lá no lugar da hipotenusa 13. Um dos catetos, que é o semi-eixo menor, é 5. Então, você troca aqui no lugar do B, 5. Tem como você encontrar o outro cateto, que é o foco? Tem, só resolver esse Teorema de Pitágoras aqui. 13 ao quadrado, 169. 5 ao quadrado, 25, mais C ao quadrado. Vamos isolar esse C ao quadrado aqui, ó. 25 positivo, volta para cá, fica negativo. 169 menos 25
144. Pessoal, significa que o c ao quadrado é 144. Esse quadrado muda de lado, vira mais ou menos raiz de 144. Quem que é a raiz de 144? 12. Significa que esse tamanho aqui, ó, é 12, tá certo? Tanto para frente quanto para trás. Quais são as coordenadas? Se você pegar esse ponto F2 aqui, ó, o x dele é 12 e o y é 0. Se você pegar o desse aqui, o x é menos 12 e o y é 0. Pessoal, no item B da atividade 3, ele pede para a gente calcular a excentricidade da elipse. Povo, o que é a excentricidade da elipse? Vai ser a divisão do foco pelo semi-eixo maior. Para que serve essa jossa que raramente cai em vestibular? Mas é para você entender se a sua elipse é bem achatadinha ou se ela é mais redondinha, tá bem? Quanto mais próximo a excentricidade for do 1, mais achatada é essa elipse. Então peguem o nosso caso aqui, ó. Nós acabamos de achar que o foco é 12, tá bem? E que o nosso semi-eixo maior é 13. Se você dividir 12 por 13, pessoal, vai dar uma dízima periódica. 0,9230769230769230766, o resto da vida. Nós temos aí um número que é muito próximo do 1. Por isso que a nossa elipse está bem achatada. Tá certo? Ai, cabeça, como que eu calculo a excentricidade? Então, pego o foco e divido pelo semi-eixo maior. Sempre assim. Tá bem? Cabeça, como que podem vir os problemas de elipse nesse caso, além da equação? Pode vir da seguinte maneira. Ele te dá o foco e o semi-eixo menor e pede o semi-eixo maior. Teorema de Pitágoras. Ele te dá, como foi feito aqui, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor e pede o foco. Teorema de Pitágoras. Ou ele te dá o foco e o semi-eixo maior e pede o semi-eixo menor. Pitágoras, sempre vai ser Pitágoras para achar eixo maior, eixo menor e semi-eixo maior, semi-eixo menor e foco, tá bem? Quais são os mais complicados do mundo aí, pessoal? São quando eles não vêm na forma da elipse bonitinho. Vocês viram que para ser elipse tem que ser sempre igual a 1, tá certo? Mas às vezes você pega uma coisa toda feiosa assim, ó, e tem que arrumar. Isso aqui não parece uma elipse, parece? Mas se você dividir tudo por 36, olha que coisa linda. 4x ao quadrado sobre 36, 9y ao quadrado sobre 36, 36 sobre 36. 36 por 36 vai dar 1. 9 simplificado com 36 vai sobrar 4 aqui embaixo. 4 com 36 simplificado vai sobrar 9 aqui embaixo. Isso virou a equação de uma elipse. Tudo bem? Agora vocês têm que lembrar, esse 9 é quem elevado ao quadrado? É o 3, certo? Então o nosso semi-eixo maior é 3. Esse 4 é quem elevado ao quadrado? 2. Então o nosso semi-eixo menor aqui vale 2, beleza? Isso é o mais complicado de tudo que pode aparecer. Um exemplo aqui, um exercício que caiu na Sesgran Rio. O gráfico que melhor representa a curva da equação x ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a 16 é... Povo, lembrem-se, para ser circunferência tem que ser x ao quadrado mais y ao quadrado. Esse 16 aqui acompanhando o y ao quadrado já ferra a hipótese de ser uma circunferência, tá certo? Então, para ser circunferência, esse x ao quadrado aqui tem que estar sozinho e esse y ao quadrado também tem que estar sozinho, tá bem? Bom, já que não é uma circunferência, vamos ver se é uma elipse. Para transformar esse 16 em 1 aqui, eu vou dividir por 16, não vou? Mas se eu dividir desse lado, eu tenho que dividir os dois lados, tá certo? Bom, aqui não dá para eu mexer, né? Porque já está simplificado. Aqui eu vou dividir 16 por 16, vai sobrar 1 aqui embaixo. E 16 dividido por 16 vai dar 1. Tudo bem? Agora, bateu o olho, parece uma elipse para vocês? Parece, né? Esse 16 é quem ao quadrado? É o 4. Então, o meu semi-eixo maior é 4. Esse 1 aqui é quem ao quadrado? Não é o próprio 1? Então, o meu semi-eixo menor é 1. Fechado?
Vamos evoluir agora, vamos sair da origem, tá? Não vai mudar quase nada. Vocês lembram que na circunferência, quando você tinha o centro fora da origem, você tinha que colocar ele aqui na formulinha com o sinal trocado? É a mesma coisa para a elipse, tá bem? Então, se você recebe uma figura como essa, colete todas as informações antes de escrever a equação. Como assim, cabeça? Vamos lá. Quem é o centro dessa elipse? Olha as coordenadas. O x é 2 e o y é 5. Ótimo, coloquei aqui, tá bem? Qual é o tamanho do meu semi-eixo maior? Ó, 1, 2, 3, 4. Tá certo? 4 quadradinhos. Ou, pessoal, ó, ele vai do 2 até o 6. Isso dá 4, tá bem? Então, meu semi-eixo maior é 4. Qual é o tamanho do meu semi-eixo menor? Vai aqui do centro até aqui em cima. 1, 2, 3 quadradinhos. Ele vai do 5 até o 8, tá bem? Então, o meu semi-eixo menor é 3. Coletou essas informações aqui, é só substituir na formulinha. Se aqui era 2 e 5 positivo, pessoal, caiu na formulinha, vai ficar negativo, tá vendo aqui? Simplesinho assim. Pega o semi-eixo maior, coloca no lugar do A, pega o semi-eixo menor, coloca no lugar do B. Elevou ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Então, olha, você consegue, pensa comigo, olhar para uma figura e dar a equação dessa figura, tá certo? Como que eu fiz mesmo? Extrair as informações. Coordenadas do centro, o tamanho do meu semi-eixo maior, que é 4, o tamanho do meu semi-eixo menor, que é 3, e substituir na formulinha. Lembrando, ó, se aqui as coordenadas são positivas, caiu aqui, ficaram negativas. Trocou aqui embaixo da formulinha, elevou ao quadrado e acabou. Da mesma maneira, pessoal, daria para fazer o caminho inverso, tá? Se eu te desse essa equação aqui, ó, você podia extrair as informações. Quem é meu centro? São essas duas coordenadas com o sinal trocado. Então, ficaria 2 e 5 positivo. Se você vê que aqui embaixo é 16 e 9, que número elevado ao quadrado dá 16? 4. Então, meu semi-eixo maior é 4. Se aqui é 9, pessoal, que número elevado ao quadrado dá 9? O 3. Então, meu semi-eixo menor é 3. Daria para eu desenhar essa figura? Daria. Você ia fazer bonitinho lá, certinho. Mas você pede desenho em prova, cabeça? Não, né? Mas é muito bom que vocês saibam fazer a ida e a volta. Extrair informações da figura e escrever uma equação e extrair informações da equação para desenhar uma figura. Se ele te der uma equação desse tipo no vestibular e perguntar quem é o centro e quem são os semi-eixos maior e menor, você tem que saber fazer isso, tá bem? Exercicinho da Unesp 2014, segunda fase, tá? Ó, ele te dá uma elipse bonitinha aí. Reparem, essa elipse está na vertical, em pé, tá? Então, o maior valor aí, no caso, vai ser embaixo do y, não esqueçam disso. Vamos extrair as informações da figura e vamos colocar na fórmula que a gente deita. Você ia arrebentar com o exercício desse na segunda fase e acertar ele inteirinho. Se liga. Quem é meu centro? Coordenadas 2 e 3, tá certo? Quem é o meu semi-eixo maior? Ó, é esse tamanho aqui. Se vai do 3 até o 6, pessoal, o valor é 3, concorda com isso? E o meu semi-eixo menor aqui, ó, que está no eixo X, vai do 2 até o 4. O tamanho dele é 2. Cabeça, peguei todas essas informações e agora eu enfio aonde, meu querido? Na fórmula, tá? Lembrando, se as coordenadas aqui são positivas, quando caem na fórmula ficam negativas. E aí trocou aqui o 2, porque é o semi-eixo menor no X, e o 3, o semi-eixo maior, que é o Y, tá bem? Fez essa substituição, agora é só elevar ao quadrado, tá? 2 ao quadrado vai dar 4, 3 ao quadrado vai dar 9. Acabou, você acertou essa questão inteirinha, tá? Essa aqui é a equação reduzida da elipse. Fechado? Simples.
Ai, cabeça, eu seria obrigado num exercício, se ele me der essa equação, saber quem é o centro e saber quem são os semi-eixos? Sim. Ó, se você bate o olho numa equação dessa, você já consegue extrair algumas informações. Se o maior número está embaixo do y aqui, a minha elipse está na vertical, está em pé, tá certo? O que mais você conseguiria extrair? Que número é o quadrado da 9? É o 3? Então, meu semi-eixo maior é 3. Que número elevado ao quadrado dá 4? É 2. Então, meu semi-eixo menor é 2, tá? Se esses pontos aqui que estão acompanhando o XY são menos 2 e menos 3, lembra? Inverte o sinal. As coordenadas são 2 positivo e 3 positivo. Tem que saber fazer a ida, tem que saber fazer a volta, beleza? Mais um aqui da Unesp, só que agora de 2003 e na primeira fase, tá? Mais uma vez, você tem uma elipse que está na vertical. Se está na vertical, lembre-se, o maior número é embaixo do y, tá certo? Vamos extrair todas as informações de novo. Extrai as informações da figura e joga na fórmula. Ou, se ele te der a equação, extrai as informações da equação. Vamos lá. Ó, coordenadas x, menos 5, y, 7. Extrair a informação aqui da figura. Beleza? Meu centro é esse. Qual é o tamanho do meu semi-eixo maior? Pessoal, está indo do 7 até o 11. Quanto que dá? 4, beleza? Qual que é o tamanho do meu semi-eixo menor? Ó, está indo do menos 5 até o menos 2 aqui. Concordam que é 3? Tá bem? Esse tamanho é 3. Não vamos falar em tamanho negativo. Ah, poderia ser menos 3, cabeça? Poderia, porque quando você jogasse aqui na fórmula e levasse ao quadrado, ia ficar positivo da mesma maneira, tá? Então, vamos lá. Pegar essas informações aqui, tá certo? E jogar na formulinha. Reparem, menos 5, quando você jogar na fórmula, vai ter o menos da fórmula e o menos do 5. Isso aqui vai dar mais, pessoal, tá bem? Esse 7 positivo, quando cair na formulinha, fica negativo. Preciso fazer essa passagem aqui, cabeça? Não, faz igual na circunferência. Lembra que tem que trocar o sinal aí, tá? Se ele te deu negativo, cai na fórmula, fica positivo. Se o seu centro é positivo, cai na fórmula, fica negativo. Bom, feito isso, fez as substituições aqui, ó, coletou as informações da figura, substituiu na fórmula, só elevar ao quadrado aqui embaixo que está pronto. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Essa é a equação reduzida de uma elipse com centro menos 5 e 7, com semi-eixo maior 4, semi-eixo menor 3, ela estando na vertical, em pé. De novo, daria para eu extrair todas essas informações da equação? Daria. O maior número está embaixo do y, então a minha elipse está na vertical, em pé, tudo bem? Vamos extrair as informações. Primeiro, centro. Se aqui é mais 5, minha coordenada x vai ser menos 5. Se aqui é menos 7, minha coordenada y vai ser 7 positivo. Já conseguiria falar quem é o centro. Que número elevado ao quadrado dá 9? É o 3. Então, o meu semi-eixo menor é 3. Qual o número elevado ao quadrado dá 16? É 4. Então, o meu semi-eixo maior é 4, beleza, pessoal? Elipse na origem, com centro na origem e centro fora da origem. É isso, tá bem? Sobre hipérbole, pessoal, nós não vamos nos alongar muito. Qual que é o grande barato da hipérbole? Lembra que na elipse eu falei que a soma das distâncias davam sempre o mesmo valor? Aqui na hipérbole, a diferença, quando você subtrair essas distâncias, sempre vai dar o mesmo valor. Então, ela tem focos aqui, tá? Que não estão marcados na figurinha. Mas qualquer ponto que você pegue aqui do azulzinho e ligue até esses focos, quando você fizer uma subtração, vai dar sempre igual. Deixa eu arrastar minha cara aqui para baixo. Ó, qual que é a diferença da fórmula da elipse para a hipérbole? Na elipse é positivo aqui no meio, tá? Na hipérbole é negativo. É só isso que eu quero que vocês saibam por enquanto, tá bem? Então, a grande diferença da elipse para a hipérbole quanto à fórmula é que na elipse aqui no meio é positivo
e na hipérbole é negativo. Então, às vezes, está resolvendo um problemão lá, tudo bonitinho, e aí você acha que é elipse, porque tem todo esse formatinho aqui. Mas se tiver menos aqui no meio, pessoal, não estamos falando de elipse, estamos falando de hipérbole. Pessoal, espero que é isso. Ficou com dúvida? Assiste de novo ou me chama aí no WhatsApp que a gente tira as dúvidas, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Na quarta-feira, revisão. Vou colocar todas as aulas aí para vocês revisarem e fazerem os exercícios, porque segunda-feira tem avaliação no Google Classroom, tá bem? E careca é... Bom, deixa eu ir pra lá. Falou!